Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a abrir comigo em Gênesis capítulo 28, versos de número 20 a 22, onde o texto sagrado diz o seguinte: Fez Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O título para a nossa reflexão nesse dia é Negociar com Deus. Bem, quando nós nos deparamos com essa mensagem, nós podemos observar um cenário muito comum também nos nossos dias. Um equívoco cometido por Jacó. Muitas vezes, tanto na nossa atualidade como no passado, muitas pessoas imaginaram, pensaram que poderiam manipular Deus, que poderiam simplesmente negociar com Deus. E aqui nós podemos observar que Jacó não podia ser diferente, não podia fugir à regra. E ele então tenta manipular o Senhor Deus, tenta impor algumas regras, tenta colocar algumas condições para que Deus pudesse ser o seu Deus. No entanto, quando nós observamos o contexto desse texto, nós vamos perceber nos versos de número 14 e 15 que Deus, quando ele se revela a Jacó, Jacó estava fugindo da casa de seu pai, ele havia enganado o seu irmão Esaú, e nessa fuga Jacó, ele para num determinado local que anteriormente chamava Luz. Esse local, após uma experiência de Jacó, passaria a receber então o nome de Betel. E é nessa circunstância em que Jacó tem uma visão maravilhosa. Jacó começa a ver uma escada e Jacó percebe nessa visão dessa escada que anjos subiam e desciam. Ele passa a ter um certo receio, um temor ao ter essa visão, e ele entende que aquele lugar não seria um outro lugar senão a casa de Deus. E quando Jacó então se depara com essa visão, ele fica entusiasmado, ele entra em êxtase, ele fica maravilhado com o que vê. E o Senhor Deus, então, vai dirigir a voz a Jacó e ele vai fazer uma promessa, contida ela no mesmo capítulo 28, nos versos número 14 e 15, onde diz o seguinte: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Então percebamos que Deus já havia feito promessas maravilhosas a Jacó, e Deus deixa muito claro que a descendência de Jacó, ela seria inumerável, seria grande. Ela se estenderia tanto para o ocidente como para o oriente, ou seja, em outras palavras, para o leste e para o oeste, bem como para o norte e o sul. E perceba que a mesma promessa que havia sido feita ao avô de Jacó, ao Abraão, o Senhor Deus ele repete essa promessa a Isaac, pai de Jacó, e consequentemente agora a Jacó é feita essa promessa. E Deus lhe dá garantia que ele estava com o Jacó, que ele o guardaria por onde quer que ele fosse, que ele voltaria em paz, que Deus não o desampararia de forma alguma. E é interessante que percebamos que, às vezes, em gerações distintas, essa questão da fé nem sempre ela é vivida na mesma proporção. Nós podemos observar que quando o Abraão, avô de Jacó, ele recebe de Deus essa promessa, ele vai sair de Ur dos Caldeus com um destino incerto, ele obedece à voz de Deus sem questionar. Aí nós podemos observar que o seu filho, Isaac, já não desenvolve a mesma
fé que o pai dele, o Abraão, mas sem dúvida alguma, notadamente, nós podemos perceber que aquele que mais se destaca negativamente é o neto, o Jacó, que vai tentar, inclusive, manipular a Deus. Então, qual deveria ser a atitude que você, que nós deveríamos tomar diante de momentos em que Deus nos faz promessas? Simplesmente a atitude que tomou Maria, mãe de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso de número 38, a palavra de Deus vai nos mostrar qual foi a atitude daquela mulher. Quando ela, sendo virgem, Deus lhe faz uma promessa, ela estava noiva de José, e qual foi a resposta de Maria, mãe de Jesus? Ela disse: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E diante disso o anjo se ausentou dela. Essa tem que ser a nossa postura, a nossa atitude. Diante das promessas de Deus, eu e você devemos dizer: eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E dessa maneira tenhamos a certeza, nós estaremos cumprindo a vontade de Deus e, consequentemente, as promessas de Deus estarão sobre a minha e sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.